Oi, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu tenho pensado muito ultimamente. E eu assisti essa semana uma palestra no TED que eu achei fantástica, e da escritora Jennifer Senior, e eu então resolvi gravar esse vídeo para vocês, para contar sobre essa palestra que eu assisti, achei muito legal. Então a Jennifer Senior, ela é escritora da revista do New York Times, e ela é autora do livro Paradoxo da Paternidade Moderna. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo no YouTube para vocês verem o vídeo, porque vale muito a pena. O vídeo é em inglês, então se você assiste em inglês, show de bola. Se você não assiste, então pelo menos você vai saber um pouco do que se trata o vídeo no meu vídeo de hoje. Então vamos lá. Então, eu tava conversando com uma amiga minha que tá grávida e a gente tava falando sobre a quantidade de livros de maternidade e criação de filhos que tem. A gente tinha ido numa livraria, na Barnes Noble aqui, uma livraria que eu adoro. E a gente começou a olhar alguns livros. Ela, Mel, me dá dica de livros pra eu comprar, pra eu ler e tal. E assim, eu contei a ela algumas coisas que eu li. Mas assim, o que a gente ficou besta, assim, de se perguntando por que tantos livros de maternidade, assim, quantidade de coisas ensinando como criar seu filho de diversas formas. Inclusive, a gente viu guia pra tudo quanto é coisa, tipo, como criar meninas, livro como criar meninos, como criar um filho bilíngue, como criar um filho que tem síndrome X, que tem síndrome Y, como criar seu filho de maneira ecológica, como criar seu filho usando fraldas de pano, como criar seu filho sem glúten, como criar seu filho sem TV, com iPad, sem iPad, com meditação, com yoga, com tudo que tem direito. É manual para simplesmente tudo. E os pais ficam completamente perdidos. E a gente estava conversando justamente sobre esse tema. E aí eu vi esse assunto no TED e foi muito legal. Todos esses livros são maravilhosos, nada contra. Não estou desmerecendo aqui de jeito nenhum autor. Com certeza esse livro ajuda muita gente. Mas é pra gente fazer uma reflexão que se a gente parar pra pensar na quantidade de informações que tem, fica impossível para nós pais consumirmos isso tudo. E muitas mães e muitos pais acabam se sentindo na obrigação de saber sobre tudo para poder educar seu filho. Eu preciso saber sobre yoga, eu preciso saber sobre Montessori, eu preciso saber sobre amamentação, eu preciso saber... É tanta coisa que você precisa saber que você se sente até impotente, assim, será que eu vou conseguir criar meu filho? Eu não li o livro X. Eu não li sobre esse assunto, eu não li sobre esse tipo de introdução alimentar. Então você acha que se você não consumir tudo, você não vai conseguir criar bem o seu filho, quando na verdade criar um filho não precisa de tanto estudo assim, de tanto assunto, de tanto método, de tanta informação. Então o que acontece é que essa quantidade de informação começa a deixar os pais cada vez mais com medo de errar, com medo de não seguir exatamente o que está ali escrito, de não seguir o que seus amigos estão fazendo ou o que sua família espera que ele faça. E eu vejo isso muito no meu grupo de maternidade. Muita gente fala, eu já tentei de tudo do livro e não tá funcionando com meu filho. E nem sempre as coisas que você vai ler vão funcionar, então às vezes você vai ter que usar a sua própria criatividade. Então, o que eu tenho visto muito hoje em dia é que os pais experimentam muito mais estresse do que experimentavam antigamente. E a Jennifer fala sobre isso, que existem vários estudos, eu já li também alguns, mas é tipo unanimidade, que quanto mais informação, mais estresse na vida desses pais. Principalmente pais de primeira viagem como eu e talvez como você. Por exemplo, se você entra na comunidade de maternidade do Facebook e você comenta que você não leu Encantadora de Bebê 1 ou 2 ou 3, sei lá o que, você é praticamente um ET no meio materno. Fora as competições, hoje em dia a criança precisa fazer trocentas atividades, precisa fazer balé, precisa fazer ginástica, precisa fazer futebol, aula de matemática, aula de japonês, aula de francês, aula de inglês. E as mães acabam exibindo esse conhecimento como se fosse um troféu, como se o filho fosse um troféu. E as que optam por não fazerem uso disso, e as que optam por não colocarem seus filhos na 1001 artes marciais, acabam se sentindo realmente péssimas. E mês passado aconteceu um negócio legal aqui. Eu tava na casa de uma amiga minha americana, e ela convidou algumas mães pro playdate. Tinha uma mãe que eu não conhecia, que chegou. E ela tava contando pra gente que ela optou por não colocar a filha na escola cedo, que ela só ia colocar a filha dela com 5 anos de idade na escola, que ela ia participar dos playdates que a gente faz em casa de outras mães, e que ela ia ensinar pra filha até os 5 anos. Gente, eu achei tão legal, assim, ver que no grupo ninguém julgou, ninguém achou a mãe maluca, nem sei lá, ficou falando mal dessa mãe depois que ela foi embora. Mas eu fiquei imaginando essa mãe contando isso em algum grupo de Facebook, nesses grupos de maternidade. Eu acho que a repercussão não seria das melhores. E eu acho que
Só nós mesmos, só nós mães sabemos o que é melhor para os nossos filhos, e a gente tem que parar um pouco com esse julgamento das escolhas das outras mães. E nessa palestra a Jennifer falou uma frase que marcou muito, assim, que ela fala que dever de casa é um novo jantar. Eu achei tão interessante essa frase, porque eu acho a mais pura verdade. Crianças hoje de 2 anos chegam em casa cheias de dever de casa, gente. Imagine como criar uma criança já é difícil, mas a dificuldade de criar um filho aumenta muito mais com essa quantidade de informações que a gente tem que prover para a criança o tempo todo. Ainda mais essa cobrança da sociedade, essa cobrança por parte de outras mães, de que tem que amamentar da forma X, de que tem que usar fralda X, de que tem que fazer de forma X. E a minha opinião sincera e a minha dica que eu daria para você é diminua um pouco o consumo de informações. Eu já falei aqui para vocês em outro vídeo, eu diminuir esse barulho externo, se preocupar cada vez menos assim com o que as outras mães estão pensando ou fazendo e você ouvir mais seu coração. Mas diminua também o consumo de informações, mesmo que sejam da fonte mais importante possível. Mais importante é você realmente ouvir seu coração do que consumir tanto conhecimento. Então, muitas vezes você ouve muito conhecimento e acaba se distanciando, assim, do que você realmente acredita. E no final das contas, o que é importante pra gente, e que é unanimidade para todas as mães, o que é importante é a felicidade dos nossos filhos. A gente fica tão preocupada, às vezes, em entender de tudo um pouco, em proporcionar de tudo para os nossos filhos, sendo que o que os nossos filhos mais precisam é amor, é felicidade, é autoestima. Então, se a gente focar muito bem nessas 3 coisas, com certeza nossos filhos vão ficar bem. Então é isso, essa é a minha dica de hoje pra você. Eu quero saber sua opinião. O que você acha desse assunto? Você concorda? Você discorda? Você acha que o que eu falei não tem nada a ver? Então eu quero que você fique à vontade aqui pra dizer o que você pensa sobre esse assunto. E eu vou adorar saber de você também. E também, se você tá gostando dos vídeos, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de dar um like e também de compartilhar com outras pessoas que você acha que podem gostar desse vídeo. Então tá bom, um beijo e deixa aqui embaixo seu comentário.